Boa noite a todos, senhoras e senhores, nobres vereadores, secretário jurídico da Prefeitura, diretor jurídico da Câmara Municipal, senhora presidente da Câmara. Gostaria de agradecer a todos pelo comparecimento na primeira reunião de audiência pública da revisão da lei orgânica. Queria dizer que a gente está dando um passo muito importante na questão de organização da cidade. Dizer que para nós, que já estamos aqui há 4 anos, e alguns vereadores há mais tempo, sente a dificuldade da legislação ser aprimorada, da legislação ser adequada e modernizada. Existem alguns pontos na nossa lei orgânica atual que estão desatualizados, existem coisas que a gente tem que atualizar, existem novas necessidades e novas legislações para que a gente possa fazer uma boa lei orgânica, que é a lei que rege o município. Queria agradecer a presença do Dr. Carlos, que é o nosso assessor aí Marcos, né? Dr. Marcos, nosso assessor na elaboração da nova lei. Os nobres vereadores Alex dos Reis, que é o relator, João Nelsinho, membro, João Raposo, membro, Jair, membro, e o vereador Flor, membro da comissão. Dizer que quando nós se propusemos a fazer essa alteração, nós procuramos fazer da melhor maneira transparente, que é fazer as audiências públicas, levar ao conhecimento da população, para a população saber que ela tem direito também de expor sua opinião, dar ideias, para que a gente possa trazer ao plenário e discutir todas essas situações. Gostaria de abrir a palavra para o nobre presidente da Câmara, para saudar os nobres vereadores e também o público presente. Boa noite, senhor presidente da comissão, doutor Calé, Charminho, jurídico da Prefeitura, vereador Alex, seu Flor, Hildo, doutor Marcos, vereador Jair, Giba, Kaiser, seu João, Nelsinho, da periferia. Muito obrigada a todos pela presença. Acho que os vereadores estão aqui em peso. Hoje ficou a falta só do vereador Joãozinho. E Salsicha. Munícipes presentes, boa noite. Cumprimentar aqui nosso amigo Júlio César, lá do Alegria, seu Zé, tá, que veio representando o povo do Alegria, diretor de gabinete Gonzaga e o jurídico da Prefeitura. Boa noite a todos. Que essa audiência seja muito produtiva e que os trabalhos que estão sendo realizados ao longo do tempo sejam de frutos produtivos e que seja muito boa essa audiência. Gostaria de abrir a palavra aos novos vereadores que quiserem fazer o uso da mesma. Então, a gente, entrando na parte técnica da discussão da emenda, eu queria deixar claro que toda emenda à lei orgânica ela pode ser proposta por uma parte da população, que dentro do eleitorado uma porcentagem pode apresentar emenda, os vereadores, 1/3 dos vereadores podem apresentar emenda, a prefeita pode apresentar emenda, mas o que se trata aqui hoje é que nós estamos fazendo uma nova legislação. Então a gente vai acatar algumas ideias dentro do que for constitucional, for dentro do admissível. A gente vai estar passando, se for matéria que seja do executivo, passar para o pessoal da prefeitura, se for matéria do legislativo, passar para o nosso jurídico para que seja discutido e ver a possibilidade de encaminhar isso. Queria abrir a palavra ao secretário jurídico da Prefeitura e dizer que quando nós
pegamos a incumbência de fazer essa revisão da lei orgânica, nós nos preocupamos muito em que o Executivo participasse de uma forma eficiente e também efetiva, para que alguns assuntos que sejam interesse, Código Tributário, que sempre está modificando, o Código de Obras, que a nossa cidade não tem, o Código de Obras tem tantos anos de existência e não existe um Código de Obras, a gente, até esperar o Código de Obras, a gente tem alguma coisa que tem que ser colocada na legislação também, Código Meio Ambiente, Código dos Direitos Pessoais, aí de algumas situações que precisam ser colocadas. Então, a gente fez com que a comissão, a prefeita nomeasse uma comissão, e o superintendente, o secretário jurídico está aqui representando essa comissão, formada pelos advogados que aqui estão. Queria agradecer a presença de todos e passar a palavra para o secretário jurídico nesse momento. Boa noite a todos. Faço um agradecimento todo especial ao excelentíssimo presidente da comissão, nobre vereador relator, excelentíssima senhora presidente dessa casa, que tem aqui duas funções, além de representar a casa, representar também a força da mulher, né? A única presente aqui na composição dos trabalhos. O nobre doutor Marcos, que é o mentor técnico da elaboração desse projeto. Demais vereadores, é uma satisfação bastante grande estar aqui hoje. Ainda mais numa casa tão democrática como é a Câmara Municipal, debatendo um projeto de extrema relevância para o município e que nos traz bastante alegria poder fazer parte dele. Represento, sim, o Executivo aqui hoje e quero agradecer de antemão, o vereador Claudemir, a iniciativa de ter transferido para o Executivo parte dessa intenção em que a gente possa também manifestar as questões que são de interesses do Executivo. Todos sabem que a iniciativa desse projeto é desta Casa de Leis, mas essa abertura mostra mais uma vez o espírito democrático que existe aqui, e não tenho dúvida nenhuma que o objetivo de todos é alcançar aquilo que seja melhor para atender o município de Francisco Morato e a sua população. Trago em nome da prefeita um abraço e um agradecimento a todos, e certo de que juntos poderemos fazer um projeto que abranja todos os interesses. Nós lá no Executivo, quando do recebimento desse projeto, por ordem da prefeita, montamos uma comissão. Essa comissão veio para analisar o projeto sobre a ótica do Executivo e que pudesse trazer ideias que contemplasse ainda mais esta iniciativa. Estamos trabalhando já há algum tempo nesse projeto, nessas análises. Essa comissão se reúne quase que diariamente. Temos inúmeras outras demandas, o que não permite que tenhamos uma exclusividade na atenção, mas quase que diariamente tiramos horas do dia para poder fazermos essa análise. Num primeiro momento, vejo que a intenção é bastante relevante pelo fato de que a lei que existia antes, né, que existe ainda, né, que está em vigor, traziam pontos verdadeiros, mesmo como é colocado pelo presidente da comissão, de coisas que já são superadas, né? A gente realmente precisa fazer uma atualização, inserir nessa lei orgânica leis, artigos que possam atender aos interesses do município, tirar aquilo que está em excesso, como nós havíamos conversado já, né, doutor Marcos? Mas sempre com uma responsabilidade para que lá na frente não tenhamos aquelas emendas, os aditivos, as folhas que vêm complementando depois uma lei orgânica. Temos condições de fazer uma lei orgânica que não chegue na totalidade, mas que possa atender ao máximo dessa inovação que vem acontecendo nos tempos para o município de Francisco Morato. Estamos na fase de análise ainda, isso vai requerer mais algum tempo, e nós já estamos tratando com a comissão de uma prorrogação de um prazo um pouco maior para que a gente possa se manifestar com mais propriedades, né? E continuar nessa
tratativa direta com os senhores vereadores e, se me permite, até com o Dr. Marcos também, para que a gente possa, o quanto antes, trazer esse projeto e apresentá-lo a esta casa. Né? Também nos colocamos à disposição, se houver algum questionamento, Dr. Marcos, o nobre relator, para que a gente possa debater junto, porque a análise é estritamente técnica, e isso faz com que a gente possa, por meio dos advogados, elucidar algumas questões e inovar em outras. Agradeço mais uma vez o convite feito, espero que a população realmente participe disso. É uma discussão de extrema relevância, afinal de contas a gente está tratando da Constituição do município, e isso merece sim uma atenção toda especial, tanto que a grande maioria dos vereadores se encontra aqui presente hoje para essa análise. Obrigado a todos, e eu também me coloco à disposição se houver algum questionamento de ordem executiva, para que a gente possa discutir. Obrigado. Obrigado pelas palavras, Dr. Júlio. Gostaria de abrir a palavra ao diretor jurídico da Câmara Municipal, que tanto nos auxilia, e pela sua experiência na área administrativa, tenho certeza que tem muito a contribuir com nós, vereadores. Então, gostaria que o senhor usasse a palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar Sua Excelência, o presidente dessa comissão, cumprimento a nossa presidente da Câmara, cumprimento os demais vereadores, cumprimento o secretário jurídico, cumprimento todo o corpo jurídico da Prefeitura, que se faz aqui presente, numa demonstração realmente de interesse na luta pela coletividade e por uma Francisco Morato cada vez melhor. Quero externar meus cumprimentos efusivos aqui aos senhores vereadores, dos municípios circunvizinhos. Francisco Morato sai mais uma vez na frente. Os vereadores, vossas excelências, demonstram realmente o carinho e a preocupação que tem para com a população aqui de Francisco Morato. Essa reforma na Constituição Municipal é muito importante. Os senhores vereadores devem realmente dar o direito a quem tem. E essa Constituição está totalmente obsoleta já. Muitos dispositivos estão revogados e realmente muitas coisas que são direitos não estão sendo ofertados ao cidadão. Então, mais uma vez, eu parabenizo os senhores vereadores por esse grande esforço, e essa presença de todos os senhores aqui demonstram o legítimo interesse que tem em estar trabalhando em benefício da população. A nossa presidente da Câmara, a vereadora Márcia, demonstra o seu carinho também que tem a toda a população, não medindo esforços para que todos os direitos sejam realmente dados ao cidadão, jamais sendo postergados. A presente audiência é uma audiência pública para que chegue ao conhecimento da população de Francisco Morato o que está se fazendo na Constituição Municipal. O que é a Constituição Municipal? A Constituição Municipal é onde está estabelecido os direitos ao cidadão, principalmente o de Francisco Morato. Então, a presença dos senhores aqui demonstra também um grande interesse para ver o progresso e o crescimento do nosso município. Então, eu vou finalizar parabenizando a todos e dizendo que a Casa Jurídica aqui está à disposição de todos os senhores vereadores. A emenda à Constituição, as alterações da Constituição, é um direito do cidadão. E o cidadão brasileiro tem que aprender que os direitos dele não devem ser postergados. Ele deve realmente exigir o direito dele. E essa Casa de Leis estará sempre aberta a atender os anseios da população. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Gostaria de, antes de passar a palavra ao doutor Marcos, que para entrar na parte técnica da lei, dizer que quando nós procuramos o jurídico e também a presidência e os senhores vereadores para fazer essa alteração, nós não queríamos fazer uma cópia simplesmente de uma lei orgânica de qualquer outro lugar, ou pegar artigos da Constituição e transcrever para um papel e dizer que é a nossa Constituição Municipal. Morato tem particularidades, Morato é diferente de Franco da Rocha, de Caíras. A legislação tem que ser adequada para o nosso município. Nós temos que ter artigos, parágrafos, incisos e assim por diante, na nossa legislação, que atenda às necessidades não só do legislativo, do judiciário e também da questão do executivo, para que a gente possa, como diz o doutor Calé, doutor Júlio, levar à população o que ela
realmente tem direito. Né? Como não existe o código de obras, na cidade se constrói de qualquer jeito. Aqui não tem obrigatoriedade de nada. Parcelamento de solo, cada um vai lá, pica do jeito que quer, constrói e vende, e as pessoas ficam com os problemas. E até a gente fazer o código de obras, eu acredito que vai demorar um tempo ainda, que né, Francisco Morato tem alguns anos já, e ainda tem 52 anos e ainda não foi feito. Em 52 anos não tem o código de obras, a gente não vai fazer isso em 4 anos. Tenho certeza que a gente tem que começar. E a gente vai começar pela revisão da lei orgânica e a elaboração de uma lei orgânica decente, aquela que atenda realmente aos anseios e necessidades da população. Existe aqui artigos que são exclusividade de legislação, de iniciativa da prefeitura, existe aqui artigos que são prerrogativas do vereador, mas dentro da elaboração da lei orgânica podia ser feita exclusivamente pelo legislativo. E nós, repetindo, em momento nenhum quisermos fazer uma legislação e passar uma coisa autoritária. Então a gente está aqui hoje reunidos os dois poderes, assessorados logicamente por um corpo jurídico, porque, como é de conhecimento de todas as pessoas, nós temos 12 vereadores, de cada um do segmento, e a gente não dispõe de todo o conhecimento técnico para elaborar a lei. Mas a gente vai acompanhar, a gente vai discutir, e tenho certeza que no final a gente vai ter um texto aquele que atenda às necessidades da população. Obrigado, Dr. Calé, obrigado, Dr. Júlio, pelas palavras. Vou passar a palavra ao Dr. Marcos, então, para que ele entre e dê uma explicada em como que está sendo esse processo, qual é a parte que cabe à empresa, que existe uma empresa que está nos assessorando, para que a população tenha ciência. Boa noite, vereador presidente da comissão revisora, vereador relator da comissão, doutor secretário Júlio, secretário municipal de negócios jurídicos, doutor Calé, nosso presidente aqui, os demais vereadores, aos munícipes presentes, ao corpo jurídico ao corpo jurídico da municipalidade também, muito bons aqui presentes, para apresentar o trabalho que nós caminhamos até aqui, junto com a comissão, orientando o desenvolvimento aí de uma nova legislação, de uma emenda com uma nova legislação, uma nova lei orgânica municipal. Primeiro eu faço a apresentação, eu represento uma entidade, o Centro de Estudo de Direito Público, é uma associação sem fins lucrativos que trabalha prestando serviço junto aos poderes públicos, prefeituras, municípios junto à prefeitura, câmaras municipais e também junto ao governo estadual, alguns consórcios. Fazemos esse trabalho geralmente de revisão aí de lei orgânicas e regimento interno, e tivemos a felicidade de vir trabalhar aqui, ser contratado aqui pela Câmara Municipal de Francisco Morato. Nós fazemos uma análise técnica, cabe, como todos nós sabemos, cabe análise política ainda, existe aqui uma competência exclusiva política dos senhores vereadores, em colaboração com o Poder Executivo Municipal. Eu acredito que desde o primeiro momento que nós participamos aqui da comissão, sempre nos colocamos à disposição, como também a comissão se colocou à disposição, de receber colaborações do Poder Executivo, porque o primeiro autor de uma eventual ação declaratória de inconstitucionalidade por eventual vício é o prefeito municipal, no caso aqui a prefeita municipal. Então nós estamos à disposição, vamos discutir quanto mais melhor aqui os pontos da lei orgânica municipal, a fim de que não tenhamos aí diversas emendas, e que não tenhamos também nenhuma contenda jurídica aí que prejudique o trabalho dessa Câmara Municipal, que vem se dedicado no objeto do trabalho da revisão. Nós partimos inicialmente da Constituição Federal, A lei orgânica aqui de Francisco Morato, ela estava estava há muitos anos já vigente, mas a Constituição Federal ela conta com diversas emendas constitucionais. Essas emendas constitucionais elas acabaram
alterando, né, a questão de servidores públicos, a paridade de servidores públicos, né, que quando nós vimos aqui no texto atual da lei orgânica, que está em vigor hoje, ainda consta uma questão de paridade. Tem outras peculiaridades que foram alteradas e vêm sendo alteradas, e não tem como o município controlar o legislador federal, né? Eles alteram mesmo a Constituição através das emendas constitucionais, e cabe aqui à Câmara Municipal tentar acompanhar naquilo que lhe é competente, né, com relação ao interesse local. Também, né, temos o dever de observar e cumprir vinculativamente a Constituição Estadual, até mesmo pela incidência do princípio da simetria, previsto no artigo 144 da Constituição Estadual. O que ocorre? A Constituição Federal, ela é praticamente reproduzida na Constituição Estadual, e na Constituição Estadual existe esse princípio da simetria. O que seria isso? O dever, né, dos municípios respeitar os limites do Constituinte Estadual, né? Então tem algumas questões previstas na Constituição Estadual que nós não podemos alterar. Um exemplo muito simples disso, que mostra seria como se fosse uma reprodução nos 3 diplomas fundamentais, no federal, no estadual e no municipal. Concessão de serviço público, né? A Constituição Federal, no artigo 175, prevê que o serviço público pode ser prestado diretamente pelo ente federado ou através de concessão, permissão, dos diplomas, né, instrumentos jurídicos da concessão ou permissão. Isso foi reproduzido por uma simetria que existe entre a Constituição Federal para a Constituição Estadual, e na Constituição Estadual essa simetria também leva, né, a essa vinculação à lei orgânica municipal. Então existem municípios que falam: vamos proibir o prefeito de fazer uma concessão, ou vamos limitar. Isso aí é tranquilo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, que quem verifica a inconstitucionalidade de leis municipais, que não é impossível, né? Até primeiro, pela harmonia, né, e separação dos poderes. Não poderia uma Câmara Municipal chegar na prefeita e proibir, né, o Poder Executivo de fazer uma concessão, como também não pode limitar de modo algum pela simetria, ou seja, a concessão é um exemplo típico, né, de instrumento jurídico que é obrigatoriamente, até porque existe legislação federal específica, vem sendo reproduzido em todas essas legislações, na Constituição Federal, na Constituição Estadual e nas leis orgânicas municipais. Outros exemplos também que nós temos algumas legislações federais, como licitação, que existem alguns princípios iniciais na Constituição Federal, mas existe uma lei federal de licitação, que é a Lei 8666, além de outras legislações que já são aplicadas. Isso, independente de qualquer questão, independente de qualquer posição política ou entendimento técnico dos vereadores, do corpo jurídico, temos que respeitar a legislação federal, é a legislação que se aplica, né? Até porque o que acaba justificando a desnecessidade de reprodução de normas de licitação em leis orgânicas. O município, né, isso também é pacífico na doutrina e na jurisprudência, que o município, sim, ele pode ter uma legislação, né, para regular os seus aspectos locais, eventualmente de uma licitação, mas não pode ultrapassar aqueles limites já previstos na legislação federal, que foi aquilo que o próprio Constituinte Federal originário, ele já preveu na Constituição Federal a competência da União para legislar sobre licitação ou sobre outros temas. Eu vou fazer, quando a gente iniciou o trabalho aqui, nosso contrato inicial eram de 3 meses, né? Então nós assinamos o contrato, ele encerrava agora no dia 9 de janeiro. No entanto, foi necessário, até porque nós trabalhamos com a lei orgânica e com o regimento interno, foi necessário solicitarmos aí uma dilação, né? Não foi, até para esclarecimento, nós apresentamos um pedido de prorrogação pelo mesmo prazo, ou seja, por mais 3 meses, sem qualquer prejuízo para o erário público, ou seja, não houve aumento nenhum do contrato, né?
manteve-se, né? Inclusive não houve nem parcelamento posterior. Iniciamos aqui no dia 9 de janeiro uma prorrogação mais 3 meses, sem qualquer custo para a Câmara Municipal, até pelo desenvolvimento do trabalho, pela responsabilidade que nós temos aqui no contrato. Então nós temos agora até 9 de abril, já estou trabalhando no regimento interno, né? Semana que vem devo apresentar já um relatório, uma primeira minuta aí do regimento interno, mas estamos à disposição tanto da comissão, dos demais vereadores, como também do Poder Executivo Municipal, para colaborar, para receber aí observações, discutir alguns pontos técnicos, né, que agora temos algumas visões que podem ser discrepantes, mas é interessante a gente discutir até para conseguir aí ter um bom texto e beneficiar, né, sem dúvida nenhuma, o interesse público local, a coletividade aqui de Francisco Morato. Eu vou fazer uma simples leitura dos pontos técnicos que nós verificamos na lei orgânica atual, tá? O que ocorre? A lei orgânica, até no início, nas primeiras reuniões aqui da comissão, eu observei que a lei orgânica aqui de Francisco Morato, ela não era uma lei orgânica ruim. Ela não era um texto com diversos vícios ou pontos que poderíamos aí falar assim, essa lei orgânica ela está bem difícil de ser aplicada, de ser cumprida pelos agentes competentes municipais. No entanto, existiam diversos pontos na lei orgânica que deixavam a lei orgânica bastante extensa, né? Notamos alguns pontos na lei orgânica e até alguns textos da lei orgânica que observamos a necessidade de uma ou atualização do texto ou até uma supressão de alguns textos, até porque para não se tornar repetitivo, né? Um exemplo, não precisa uma lei orgânica municipal ela tratar das competências exclusivas da União, das competências legislativas da União, nem dos estados. Ela precisa fazer o quê? Ela precisa citar, indicar quais seriam as competências locais, né? As competências da Câmara de Vereadores aqui do município local. Então nós fizemos algumas observações, fizemos alguma supressão, acredito que inclusive reduziu consideravelmente o número de artigos da lei orgânica, mas nós temos uma visão técnica sobre isso, e gostaria de registrar aqui para vocês. Vou fazer uma leitura rápida, se alguém tiver alguma dúvida, algum vereador, secretário, ou tiver algum questionamento. Eu acredito que assim, a audiência pública ela se inicia aqui, presidente, mas ela fica aberta, né? Nós estamos abertos aí à discussão, até a votação nós estamos abertos para qualquer tipo de observação, alteração, modificação, e para colaborar com os senhores. Bom, no primeiro momento nós apresentamos um levantamento de alguns pontos da lei orgânica em vigência, para a partir daí desenvolvermos uma estrutura de um novo texto legislativo, né? O intuito do trabalho foi garantir que a norma fundamental local possa se apresentar efetiva, eficiente, razoável, proporcional à sua finalidade, que é a concretização dos interesses públicos e do bem-estar da população moratense. Dos pontos analisados por nossa equipe técnica, podemos observar inicialmente a necessidade de avaliar a pertinência de compilação e consolidação de emendas à lei orgânica, das emendas já existentes até então, visando garantir melhor estabilidade e facilidade de interpretação do texto. Verificamos também a existência de inúmeros dispositivos que merecem revisão para exclusão, redução de normas ou nova redação, como, por exemplo, o artigo 6º a 14, que tratam dos distritos. De modo análogo, deve-se analisar a possibilidade de revisão do estabelecimento das competências municipais e das competências concorrentes, verificando a atualização fundada em legislações federais e estaduais, editadas após o atual texto da lei orgânica que nós temos hoje. Com relação a distritos, né, o artigo 6º a 14, eu já deixo aqui observado que a Constituição estadual ela prevê essa questão dos distritos. Existe uma previsão legal, constitucional, né, do Estado de São Paulo, da Constituição estadual, com relação a distritos. E até com base nisso, naquele artigo, aquele princípio que eu citei da simetria, nós temos algumas observações, temos que observar, temos que cumprir, né?
Nada que falar, entendemos que mesmo assim, entendemos que vamos pegar aquele texto que está da Constituição Estadual, vamos trazer para a Lei Orgânica Municipal para a gente ter essa visão assim diária, esse contato diário com o texto. Visando dar maior fluidez e racionalidade ao sistema normativo municipal, poder-se-ia também verificar nova redação à divisão de competências contidas nos artigos 23 e 24, com a finalidade de organizar os casos de competências legislativas privativas da Câmara Municipal, evitando-se contradições e estabelecendo conexões com as legislações de outros entes federativos. Verifica-se pontual distorção técnica legislativa na disposição contida no artigo 32, inciso 9º, por referida norma apresentar-se como parágrafo, uma vez que não se trata de hipótese de perda de mandato, mas sim trata uma exceção. Então, quando se fala de perda de mandato, esse inciso 9º do artigo 32, ele traz como um inciso o que seria uma exceção à regra. Então, não poderia ser inciso. Nos incisos nós temos todas as hipóteses, teríamos até ter um parágrafo único ou para tratar como uma exceção. Adiante, deve-se analisar os artigos relativos à sessão legislativa, conferindo compatibilidade com a legislação em geral. Do mesmo modo, cumpre pontuar pela atualização do capítulo referente às comissões, estudando a possibilidade de já indicar as comissões de caráter permanente. Quanto ao processo legislativo, pontuamos que deve-se observar a necessidade de nova redação do artigo 62, com a pertinente divisão de quórum e análise da manutenção dos temas fixados para aprovação de maioria absoluta dos vereadores. Ademais, deve-se avaliar pontualmente a possibilidade de vedação de leis autorizativas, uma vez que a doutrina e a jurisprudência repudiam a conduta como prática inconstitucional. Isso aqui, assim, é uma colaboração que a gente tenta deixar nas leis orgânicas onde trabalhamos, porque assim, os vereadores têm a maior boa intenção possível. Só que muitas das vezes eles legislam e autorizando o poder executivo municipal. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele já tem uma jurisprudência, as decisões são todas contrárias a esse tipo de legislação. O que o Tribunal de Justiça já é pacífico para os desembargadores, que para quem vai analisar a constitucionalidade de uma eventual lei municipal, é pacífico para eles que se existe uma competência que já é do prefeito, ele não precisa de autorização. E essa autorização então seria inválida. Por quê? Porque no texto legal, uma lei, ela tem que conter ali requisitos, que criem obrigações. E aqui a gente não cria nenhuma obrigação, a gente cria apenas uma autorização. Então foi uma das sugestões que nós propusemos aqui. E a gente sempre explica isso, porque às vezes o vereador fala assim, não, mas poxa, eu quero fazer, às vezes a gente tem um acordo, é o artigo 62. Não, desculpa, não é o 62. Nós avaliamos a possibilidade da inclusão, de uma regra em que se vede leis autorizativas. Eu não sei se acabou ficando fixo isso na... Ficou? Ficou para discussão. Porque, assim, às vezes a gente fala, o vereador, mas eu tenho até um acordo de fazer alguma coisa assim. Se nós pegarmos a legislação estadual, nos últimos 3, 4 anos, eu não me lembro a última vez que eu vi, foram mais de 62 leis estaduais autorizativas que foram sancionadas pelo governador do estado. Só que é o seguinte, quem verifica a inconstitucionalidade de lei estadual é o Supremo Tribunal Federal. Então seria o Ministério Público, ele não questiona esse tipo de legislação estadual. Agora, se pegar o Ministério Público do Estado de São Paulo, ele questiona. Tem promotor, dependendo da localidade, que ele questiona todo tipo de legislação autorizativa. Então, assim, é uma precaução, que a gente orienta, a gente tenta deixar, e às vezes até uma facilidade, às vezes, para o Poder Executivo e para a própria Câmara. Então, não vamos fazer a lei autorizativa, mas porque nós temos um instrumento, a Câmara Municipal tem o instrumento da indicação, que isso já é de grande valia aí para essas leis de competência exclusiva do Poder Executivo. Bom, dando continuidade aqui,
Dispositivo de fundamental importância é o artigo 99 da Lei Orgânica Municipal, que trata de medidas restritivas ao prefeito ou vice-prefeito referente à responsabilidade, merece ser revisado a fim de não incorrer em afronta a princípios constitucionais, tais como devido processo legal ou ampla defesa. Conforme se verifica neste mesmo dispositivo, o inciso 2 parece transgredir a norma fundamental do princípio da motivação ao dispor que a decisão motivada se limita ao decreto de cassação do mandato. Com relação a isso, foi até observado já para a comissão, nós observamos até para a comissão, que existe sim um decreto-lei, né, um decreto-lei 201. Esse decreto-lei é a legislação federal que regulamenta toda a questão de responsabilidade, afastamento, eventual cassação, né? Tem leis orgânicas. O que a gente fez aqui? Nós mantivemos aqui todos os pontos que já existem na lei orgânica atual, tá? Mas qual que é a melhor orientação jurídica? Como existe uma lei, um decreto-lei federal, como existe uma competência para legislar sobre o assunto, que seria da União, existe a possibilidade de apenas prever que toda questão de responsabilidade, afastamento, cassação pode ser questionada pode ser regulada diretamente pela legislação federal competente, né? Existe essa possibilidade. Eu deixei o texto, isso acho que a comissão vai avaliar, né, nas eventuais discussões, seria uma das possibilidades aqui cabíveis. Ademais, considerando que o julgamento do chefe do Poder Executivo constitui função atípica da Câmara Municipal, faz-se razoável verificar a regularidade da estruturação de normas que regem o processamento de denúncia contra o prefeito. Nota-se adiante que as disposições referentes à estrutura administrativa, artigo 112 seguintes, né, da atual legislação, foram extraídas ou baseadas em sua integralidade do texto constitucional. Desse modo, considerando a necessidade de organização normativa, especialmente voltada ao município, entendemos pertinente proceder à revisão detida de todos os dispositivos. Que eu falo aqui a questão da estrutura, questão de alguns princípios, ou até mesmo com relação a servidores públicos, né? Quando um servidor público aqui do município de Francisco Morato vai se aposentar, aqui é regime estatutário, né? Regime próprio. Quando ele vai se aposentar, aplica-se a regra contida lá nos artigos 41, a partir do 39 da Constituição Federal, né? Então, às vezes, já existe uma regra adiantada lá, porque houve uma emenda modificativa, enquanto na lei orgânica nós corremos o risco de deixar alguma coisa muito paralisada, sem alteração, e na hora criar uma possibilidade, ou até um prejuízo ao servidor, ou até uma expectativa que seria contra o texto constitucional. Por isso que é importante a gente revisar essas questões, né, de estrutura administrativa. Ademais, ponto relevante para a constitucionalidade e legalidade de normas da Lei Orgânica Municipal são as disposições sobre servidores públicos, que é o que a gente entra agora. Uma vez que a competência legislativa para regular o regime jurídico dos servidores públicos é exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal. Nesse sentido, propomos a análise detida das disposições do artigo 115 seguintes, a fim de verificar a razoabilidade e proporcionalidade de sua manutenção no texto da lei. Outro tema que merece nova redação e estruturação é o artigo que dispõe sobre a Guarda Civil Municipal, 133 e seguintes, pois a partir da edição da Lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas Civis Municipais, as referidas corporações de segurança municipal tiveram seu regime jurídico alterado, com a obrigatoriedade da reordenação das normas municipais. Na realidade, a Lei 13.022, ela traz aí um estatuto nacional, né? Leis, como se fosse uma lei a Lei 8666 da licitação. Ela traz as balizas gerais, ali, as regras gerais de como estruturar uma guarda civil municipal, e o município, sim, com base no seu interesse local, tem a competência aí de legislar a partir da Lei 13.022. A Lei 13.022 ela foi promulgada em agosto de 2014 e deu 2 anos para os municípios que já têm guarda municipal. Essa lei conferiu 2 anos para a sua adequação. Aqueles que não têm, né, guarda municipal, evidentemente, já tem que criar, estruturar, estatuir aí a guarda civil municipal com base nessa Lei 13.022. Por isso que a previsão, no texto, salvo engano, nós deixamos
a previsão especificamos o número da legislação, mas eventualmente até para futura alteração da legislação federal, podemos deixar nos termos da legislação federal competente, né? O artigo 148 e toda a sua seção devem ser reeditados de modo a considerar a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, que regulamentou o direito constitucional de acesso a informações públicas, criando mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa física ou jurídica o recebimento de informações dos órgãos e entidades. Quanto às normas que regulam o processo administrativo, deve-se considerar a existência de lei municipal, né, se existe, que regula o assunto, e sua compatibilidade com o princípio do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, entende-se viável analisar a pertinência dos prazos previstos correrem em dias úteis, né, tendo em vista a organização processual instaurada a partir do novo Código de Processo Civil de 2015, a Lei 13.105. Isso que a gente fez? No texto da Lei Orgânica Municipal atual, nós vimos que sempre fala em dias, né? 5 dias, 10 dias, 15 dias. Então, o que nós fizemos? Mantivemos a previsão dos dias e colocamos uma regra geral, tá, nas disposições transitórias, finais, né? Onde se prevê que todos os prazos previstos na Lei Orgânica Municipal, ela deve correr em dias úteis, né? Até para respeitar aí o Código de Processo Civil, que é uma legislação federal. Se já foi um apontamento, uma observação de uma conversa, não, doutor, no texto final de entrega, vamos colocar dia útil em toda a legislação. Se optar assim, não há prejuízo nenhum, fazemos o trabalho dessa forma. Sim, na realidade assim, hoje o prazo, por exemplo, o prazo processual antes da lei do Código de Processo Civil eram dias corridos, considerava o sábado e o domingo, né? A partir desse código não se considera. A gente já orienta, por quê? Porque eventualmente a gente vai ter um prazo aqui na lei orgânica, nós vamos fazer um ato atípico, né? Vamos julgar a responsabilidade de um agente do prefeito, do vice-prefeito, tal. Então não adianta a gente querer falar assim, não, vamos fazer em dia corrido, porque a nossa lei fala isso. Não adianta, porque vai suspender o procedimento, né, com base no devido processo legal, porque tem que ser em dia útil, porque o Código de Processo Civil, né, ele é em dia útil, é uma legislação federal que acaba sistematizando com as outras normas. Vamos lá, estamos encaminhando por fim aqui. Os serviços municipais, descritos no artigo 181 e seguintes, necessitam ser avaliados, considerando as normas federais e estaduais que avançaram no tema desde a edição da lei orgânica e as alterações efetivamente realizadas no âmbito local. Ademais, quanto ao mesmo tema, o artigo 187 deve ser reorganizado, de modo a considerar a disciplina da Lei 13.460 de 2017, que trata da defesa do usuário de serviço público. É uma lei muito pouco utilizada, né, pouco discutida, né, a doutrina, os estudiosos pouco se debateram, se debruçaram sobre ela, mas daqui a pouco, como o Código de Defesa do Consumidor vinha sendo utilizado, daqui a pouco os juízes aqui locais, eles vão começar a dar sentenças, decisões com base nessa lei de defesa do usuário de serviço público. Então é importante essa previsão na lei orgânica municipal, para que depois não evite nenhum tipo de prejuízo. Eu acredito até que a própria municipalidade e os prestadores, né, de serviço, através dos concessionários, permissionários, já devam estar atentos a isso. Então pensei nesse sentido colocar essa questão dessa legislação federal. Os artigos 188 a 193, que tratam da intervenção na propriedade particular, e os artigos 194 e 198, que tratam das licitações e dos contratos administrativos, se mostram complexos e detalhados frente à existência de legislações federais que tratam especificamente dos assuntos. Desse modo, considerando que tais legislações se aplicam sobre o município, convém verificar a viabilidade da manutenção das referidas normas na lei orgânica municipal, que é o exemplo que eu citei da licitação. Quanto à tributação e orçamento, deve-se adotar a cautela quanto à revisão do texto, pois a complexidade apresentada trata por descrever a repartição de tributos contidas na Constituição Federal e em legislação infraconstitucional. Do mesmo modo, deve-se efetuar estudo de reavaliação e reestruturação de tais normas,
para considerar as alterações ocorridas no texto fundamental da República através de emendas constitucionais. Nesta mesma temática, há que se considerar a possibilidade de previsão de emenda orçamentária impositiva decorrente da emenda constitucional 86 de 2015 e ainda a existência ou eventual interesse na previsão do protesto da dívida ativa municipal. São pontos aqui delicados, tá? Mas é um primeiro ponto, que é a questão da emenda orçamentária impositiva, é que está na Constituição Federal, né? Alguns municípios existe já uma certa organização sobre isso, são poucos ainda, é difícil um município, principalmente assumido aí a gestão em 2017, sair aplicando de qualquer modo essas emendas impositivas. Então acredito que seria interessante aí ter uma certa sensibilidade numa cobrança de uma regra dessa. Da mesma forma, um outro ponto aí que é delicado é a questão do protesto da dívida ativa. Aqui a gente orienta quando o município já tem isso previsto na sua legislação. Geralmente, às vezes, na lei de processo administrativo, no Código Tributário Municipal, prevê a cobrança através de processos administrativos. Se o município já leva a protesto à dívida pública, a gente indica, né, que convém aí colocar isso na lei orgânica, até para dar uma maior segurança jurídica. Mas isso também é bem delicado, porque a gente sabe como é que fica geralmente a situação do Poder Executivo e do Poder Legislativo quando se toca nesse tipo de assunto. Então é uma sugestão que nós fazemos e até observamos essa dificuldade, essa sensibilidade que tem que ter quando for legislar, decidir se permanece ou não permanece no texto, porque é uma questão, de fato, como eu já repeti aqui, delicada. O artigo 216 merece especial atenção, uma vez que reproduz normas constitucionais que devem ser analisadas com cautela por trazerem questionamentos quanto à sua legalidade e também pelo fato de ser desnecessária a previsão em lei orgânica municipal de normas constitucionais obrigatoriamente aplicáveis para todos os entes federativos. As disposições relativas ao planejamento municipal demonstram que houve cuidadosa aplicação do texto de texto da lei orgânica municipal, que em especial fora muito bem desenvolvido. Porém, considerando as peculiaridades municipais, necessário se faz adaptação com a prática administrativa local e o avanço da legislação federal. Como aqui o Dr. Júlio observou, né, nós temos que ter a atenção que a lei, né, aqui ela é para Francisco Morato. Tá? Não adianta a gente trazer nenhum tipo de base, a gente tem uma base de lei que a gente vem para trabalhar e para trazer os aspectos específicos da localidade, mas ela tem que ser desenvolvida e pensada para Francisco Morato. Então é interessante a gente ficar atento para as peculiaridades municipais, né? Não adianta a gente falar de desenvolvimento rural e é um exemplo só, mas um município que não tem uma grande área rural, como por exemplo, vamos falar de desenvolvimento rural na cidade de Osasco, na cidade Guarulhos até pode ter, mas é Osasco que já está suprimida ali. Adiante aqui. Identicamente, deve-se proceder com relação às normas direcionadas a disciplinar o plano diretor, a política urbana e o saneamento básico, tendo em vista que nos últimos anos ocorreram diversas alterações legislativas sobre o tema, que a revisão periódica desse diploma é impositiva e que a fiscalização por parte de órgãos jurisdicionais de controle passaram a avaliar referidos temas e classificar os municípios de acordo com a sua organização. Considerando também as peculiaridades municipais, necessário se faz a adaptação de temas como assistência social, meio ambiente, saúde, educação, cultura e esporte, sobretudo pela evolução legislativa e jurisprudencial, como as normas que tratam do terceiro setor, a Lei 9.637 de 98 e a 13.019 de 2014, que acho que os municípios têm passado por diversas dificuldades, aí pelo que a gente acompanha, né, no seu cumprimento. E já quanto ao tema do turismo, o texto da lei orgânica pode considerar o regime jurídico da Lei Estadual de Municípios de Interesse Turístico, né, para poder trazer e deixar pronta a legislação para aquela verba que vem lá do MIT, né, dos Municípios de Interesse Turístico. As disposições gerais e as disposições transitórias da Lei Orgânica Municipal merecem ser analisadas sob a perspectiva de que suas normas se apresentam pertinentes ao texto, porém, com a revisão, acabarão sendo adaptadas à nova realidade jurídica do município de Francisco Morato. Em suma, esses são os primeiros apontamentos que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.
E para continuar dos trabalhos, propomos que após a avaliação do corpo técnico jurídico desta edilidade, seja convocada a reunião para enfrentamento de todas as questões. Esse foi então o relatório, a síntese do relatório que nós apresentamos aqui no início do trabalho e que nós nos baseamos para iniciar as alterações. Apresentamos aqui o texto, uma minuta de um texto, fizemos algumas reuniões para discussão, foi encaminhado também ao Poder Executivo Municipal e estamos abertos a qualquer tipo de observação, alteração, correção, sugestão, né? Isso respeitando sempre aí a competência da comissão e dos senhores vereadores. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar o Dr. Marcos pela breve e tão repleta de explicação para a gente aí. Gostaria de dizer para a população que os exemplares da lei orgânica antiga fica à disposição no site da Câmara Municipal e a nova discussão está à disposição na Secretaria para um breve conhecimento. Dizer que está aberto, não sei se a Prefeitura vai colocar dentro do seu site algum espaço para que o cidadão tenha acesso e coloque, seria sugestivo colocar e também aqui a Câmara Municipal dentro da sua ouvidoria e também dentro do site da Câmara Municipal, para que a gente possa receber aí as questões da legislação. Gostaria de abrir a palavra aos senhores vereadores, para quem quiser fazer o uso da palavra nesse momento. Gostaria de... Só uma colocação rápida. Passar a palavra ao pedindo Dr. Júlio. desculpas até aos vereadores. No ponto de vista técnico da Prefeitura, eu acho que o importante seria abrir esse link para a população, para que possa se manifestar através desta casa. Haja vista a iniciativa do projeto, né? Então, assim, eu acredito e confesso que devo orientar que não seja tomada essa medida no Executivo, pura e simplesmente pela iniciativa do projeto. Então, aqui que deve receber todas as demandas, todas as particularidades de cada munícipe que se quiser fazê-lo, para que a gente depois possa analisar, a comissão tem aí todo o trâmite necessário. Em relação, Dr. Marcos, a essas questões que foram colocadas de inserção de outras, terceiro setor, lei de inclusão social, terceiro setor, né, SUAS, marco regulatório, todas, meio ambiente, essas questões todas, eu não disse naquele momento, mas faço agora, nós também pegamos esse mesmo projeto e encaminhamos a cada uma das secretarias municipais para que elas se manifestassem a respeito de alguma ideia, de alguma inserção que fosse necessária. E nós já temos esse material e estamos trabalhando também com eles. Por exemplo, a Secretaria de Ação Social foi uma das secretarias que mais opinou, ainda que tenha as legislações federais, mas importante, ela demonstrou tecnicamente a importância de se manter algumas coisas, de se manter não, de se inserir algumas questões nesse projeto. Então foi extremamente debatido e bem democrático a situação. E também me coloco à disposição para que a gente possa debater. Se pudermos criar até um link de informações, seria bastante interessante. Gostaria de esclarecer a população e os novos vereadores também que a gente vai realizar outras audiências, né? Acho que são mais 2 audiências públicas antes da entrega do texto final, para que os vereadores debrucem em cima da lei e coloquem as suas ideias e também os seus pontos de vista. Dizer que o jurídico da Câmara está à disposição dos vereadores que não fazem parte da comissão e também dos que fazem parte da questão da análise de alguns artigos duvidosos e que queiram explicações. Dizer para a população e para os vereadores que a comissão, a presidência da Câmara, o presidente da comissão, vai deixar bem claro que o texto, para a sua aprovação, ele vai de acordo com o interesse
do Legislativo na questão dos artigos. Qualquer artigo de interesse individual de qualquer vereador tenha na votação do texto final, peçam por requerimento que o artigo, o parágrafo, o inciso seja votado em destaque, certo? Para que a gente não tenha que ler 300 artigos, 200 artigos na sessão final. Nós, vereadores, têm acesso, cada um ao seu exemplar, que tenham conhecimento de cada artigo, que aqueles que tiverem dúvida em qualquer artigo, pergunte ao jurídico, e se discordarem, que venham para discussão no dia das 2 sessões finais e também nas comissões, o qual a Comissão de Justiça a Comissão de Justiça vai dar o seu parecer a todas as comissões permanentes, para que possam, se então localizar algum artigo que tenha que ser, identificar algum artigo que tenha que ser votado em separado, que peça por requerimento, para que a gente não tenha depois controvérsia dizer que houve artigos que foram votados sem o conhecimento dos seus vereadores. Então, o princípio nosso da comissão e todos os vereadores é ler a Constituição Municipal. Tá? Então, para depois que a gente aprove o texto final, para que a gente não faça aí, como o doutor disse, né? Sofrer uma chuva aí de ações de constitucionalidade numa lei que a gente vai terminar de fazer, que ficaria muito chato para nós como legisladores, e depois toda essa discussão ainda ter que voltar para trás e revogar artigo por inconstitucionalidade. Então, acho que a preocupação grande aí na nossa é essa. Queria abrir a palavra para nossa presidente da Câmara, para que ela faça considerações finais. Gostaria de parabenizar o Dr. Marcos pela explanação, agradecer a todos os munícipes pela presença, aos nobres pares, Dr. Calé, presidente da Comissão Mimo, jurídico Dr. Júlio, da Prefeitura, o relator Alex. E assim, Mimo, eu acho que já, como nós vamos também ver o regimento interno, acho que seria importante já marcar o mais rápido possível uma reunião com a comissão, né? Para a gente, e acho que importante também a comissão do Legislativo com o Executivo. O que vocês acham? Não, tá, tudo bem, então, para a gente, então, a lei orgânica, depois mais a lei orgânica com o executivo, e depois o regimento, para a gente acelerar os trabalhos. Eu acredito que após essa reunião, e como o executivo pediu uma extensão do prazo, eu acho que nós poderíamos fazer a nossa parte, a comissão, de discutir o que já foi passado, a gente revisar o que foi passado da parte do texto que cabe ao Legislativo, e depois deixar só para analisar o que for agregado pelo Executivo, senão a gente vai perder tempo ficar esperando e vai acumular, e também a gente vai ficar com uma coisa parada que a gente podia estar movimentando. Então, acho que a senhora presidente, depois que junto com o jurídico e com o doutor Marcos, vê uma questão, junto com a comissão, a questão da data, questão de disponibilidade dos vereadores da comissão, para a gente analisar já o texto que foi apresentado, né, já pedir, inserir as modificações que a gente quer que faça, e aguardar aí o posicionamento do Executivo, que eu acredito que já possa estar mandando o que já tem para a gente ir colocando na discussão. Sem um prazo fixo, que também fica, como disse na discussão hoje jurídico, a prefeita também, apesar do número de advogados que existe hoje lá, existem coisas também que não pode parar para que seja discutida somente a questão da lei orgânica. Então, acho que as coisas têm que andar ao mesmo tempo. Nós temos a questão do plano diretor que está paralisado, né, o presidente. Eu acredito que a gente já comece, porque a gente tem até março, né? Tem que entregar o texto. Perdão. Boa noite a todos. Antes do final de fevereiro a gente vai ter uma outra reunião. O Rogério Raman já entrou em contato, já passou isso pra gente. Que eu queria aproveitar, desculpa que eu acabei de pegar a palavra agora, só fazer um pedido, só uma pergunta. A cópia que nós temos, ela é a última com essas alterações que ele já passou, então isso. Não teve mais nenhuma alteração.
Não. Tá Até porque a empresa entregou o rascunho que nós fizemos, nós não debatemos nenhum assunto, encaminhamos ao executivo para que eles encaminhassem dentro do prazo, mas infelizmente, devido ao acúmulo de serviço e também à extensão da responsabilidade e da particularidade do que é a lei, né, a gente não pode atropelar. Então, nós conversamos hoje, então entramos de acordo com o executivo que a gente vai fazer a nossa parte, esperar que eles apresentem a deles para a gente depois discutir, que a gente não ficar paralisado e também a empresa ficar presa, né, nessa situação. Então, a gente tem a última edição essa, se você tiver até alguma dúvida, você pega com o Roberto a última. Não, eu tenho. A última. Fora isso, não tem nenhuma. Então, só para entender agora, o que a gente está guardando então é a posição. Houve um erro de grafia, até os vereadores tiveram ciência a um problema que teve um artigo, foi justificado para a empresa ao secretário jurídico o que aconteceu. Tá? Então, vou retornar lá atrás que quando essa comissão e a presidência se prontificou a fazer a alteração, aqui não tinha nada de obscuro, nada de querer esconder nada de ninguém ou nada de fazer montar uma situação para que amanhã ou depois venha prejudicar ou beneficiar alguém. Então, eu acho que é inédito. Acho que o povo que está aqui, os vereadores que estão aqui, que já estão há 4 mandatos, há 3 mandatos, é inédito na história de Francisco Morato, abrir uma audiência pública para discutir com a população e dar oportunidade a eles de voz para que eles coloquem as suas sugestões e as suas reivindicações dentro da lei orgânica. Então, todas as ações feitas por esse legislativo, na presidência da vereadora Márcia, do vereador Hildo na presidência do plano diretor, da questão da organização aí e também da reorganização da cidade na questão dos terrenos de área pública. Acho que tudo isso tem sido transparente, as comissões têm sido transparentes, para depois que a população e as pessoas que poderiam estar aqui, porque é muito fácil as pessoas ficarem atrás do computador criticando e não participando. Né? Então, assim, venha saber o que acontece, venha dar sugestão, venha falar. Aqui é o momento. Aqui é o momento de explanar todas as situações e todas as revoltas e todas as situações da questão de legislativo e executivo. Mas as pessoas preferem se esconder dentro do anonimato e não é isso que a gente faz. Nós estamos aqui hoje expondo à população, né, uma alteração de uma lei, né, que precisa ser discutida entre todos, entre a sociedade civil. Gostaria que a presidência dessa casa fizesse questão que a OAB seja oficiada para a participação deles, Ministério Público, juiz, de tudo que está acontecendo aqui, para que eles tenham ciência que a coisa está sendo feita transparente e da melhor maneira possível. Foi oficiado da audiência pública? Nós temos enviado convites, né, em da audiência todas também. As audiências, né, todas. Eu gostaria de agradecer a presença da população. Dr. Tiago, Dr. Marcos, doutora Bruna, Diego, Dr. Cassiano, nobre colega de muito tempo de Câmara Municipal, queria agradecer a presença de todos, o público presente, declarar encerrada a nossa audiência pública, dizer à senhora que assim que eu encerrar a população eu vou te dar a palavra, tá bom? Dá a palavra. A questão... Não, querida, a gente está aqui para isso. A gente fez a audiência pública e então a gente gostaria de deixar aqui claro que todas as nossas audiências é dessa maneira, né? Agradecer a presença de todos os internautas que estão aqui presentes. Meu muito obrigado. Pois não, senhora.